Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro O Adversário Secreto, da Agatha Christie. Mas antes de começar aqueles recadinhos de sempre, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta de literatura, de filmes, de séries, que eu sempre tô por aqui dando dica pra vocês. E assim vocês me ajudam também com o crescimento do canal. E gente, vamos falar de Agatha Christie? Já fazia um bom tempo que eu não lia nada da Agatha. Agatha Christie é uma autora que eu conheci quando eu ainda era bem novinha e eu tenho um carinho muito especial por ela. E já fazia muito tempo que eu tava com vontade de pegar alguma coisa dela pra ler. Eu nunca trouxe nenhum vídeo pra nenhum livro dela aqui no canal, então é a primeira vez que eu vou falar de Agatha Christie aqui no canal. Mas é uma autora que eu gosto muito, que eu já li vários livros dela. A Agatha Christie foi uma autora que nasceu e viveu entre os anos de 1890 até 1976. E eu duvido muito que você nunca tenha ouvido falar da Agatha Christie, porque ela é aí um dos maiores nomes da literatura policial, junto com o Arthur Conan Doyle. Ela ficou conhecida como Rainha do Crime e ela tem mais de 80 livros publicados. E hoje eu vim conversar com vocês sobre O Adversário Secreto. Esse aqui foi o segundo livro que a autora escreveu e ele foi lançado e publicado em 1922. E aqui a gente vai ter uma história dos detetives Tommy e Tuppence. Eu nunca tinha lido nada deles, na verdade eu só tinha lido livros da Agatha com o detetive Poirot, que é ali o detetive mais famoso dela. Mas ela tem alguns outros livros publicados com alguns outros detetives. Eu sei que tem da Miss Marple, que eu também nunca li nada, e tem o Tommy e a Tuppence. E esse aqui foi o primeiro livro em que os dois aparecem, e foi o primeiro livro que eu li com os dois, e eu já vou adiantar pra vocês que eu amei. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma história de espionagem. Em 1915 é quando começa a história. A gente tem um naufrágio de um navio, o navio Lusitânia. Esse navio ele estava indo dos Estados Unidos até a Europa. E a bordo desse navio a gente tinha um rapaz que era ali um espião dos Estados Unidos. Ele estava transportando uma documentação que era muito importante ali dentro da Primeira Guerra Mundial. Só que quando o navio começou a naufragar, eles começaram a salvar primeiro mulheres e crianças, né, nos botes salva-vidas. E aí esse rapaz ele viu que provavelmente ele não ia conseguir se salvar, mas aqueles documentos que ele estava levando eram realmente muito importantes. E aí ele chama uma moça que estava lá no navio. Essa moça chama Jane Finn. Ele se encontra com ela e ele pede para que ela fique com os documentos para ele. Pede para que depois ela leve esses documentos na embaixada americana, enfim. Dá algumas instruções para ela e aí ela embarca num bote salva-vidas junto com essa documentação. Pois bem, se passam 5 anos e aí a gente vai ter lá em Londres, né, nossos Tommy e Tuppence jovens. Eles são amigos de longa data, né, eles se conhecem desde criança e eles faziam muito tempo que eles não se viam. Eles acabam se encontrando e eles param para tomar um café, para conversar ali. Conversa vai, conversa vem, eles querem conseguir dinheiro, né? O que acontece é que eles estão desempregados e eles querem ter a independência financeira. A guerra acabou de terminar, então eles estão pensando o que eles podem fazer. Eles estão atrás de novas aventuras. E aí eles resolvem ali no meio da brincadeira que eles vão publicar um artigo no jornal, um anúncio no jornal, falando que eles vão ser jovens aventureiros, né? Eles colocam lá, vamos abrir uma empresa, Jovens Aventureiros, LTDA. A gente aceita qualquer desafio, desde que pague bem. Só que no meio dessa brincadeira, um homem estava ali do lado da mesa, escuta a conversa dos dois, e assim que a Tuppence sai, ele chama ela e fala assim, olha, eu tenho um serviço para você. E ele vem com uma proposta para ela, que é para ela ir para França e fingindo que ela é uma outra moça, tudo. E aí quando ele pergunta o nome dela, ela resolve não dar o nome verdadeiro dela. E o primeiro nome que vem na cabeça dela é o nome Jane Finn. O que acontece é que o Tommy comentou com ela que ele estava escutando uma conversa de dois homens e eles comentaram sobre essa Jane Finn e ele comentou com a Tuppence. Então foi o primeiro nome que veio na cabeça dela, mas ela não fazia ideia de quem era essa mulher. Quando ela fala para esse homem que o nome dela é Jane Finn, o homem já fica espantado, né? Ele não esperava receber aquela resposta. E aí
daqui a pouco ele desaparece e aquilo desperta também a curiosidade da Tupence. Ela comenta isso com o Tommy e eles resolvem colocar um anúncio no jornal perguntando, né, se alguém tem informações sobre Jane Finn. E aí vão aparecer duas pessoas que vão entrar em contato com eles dizendo que tem informações sobre a Jane. Um deles é uma pessoa do alto escalão lá do governo britânico e ele vai comentar com eles, então, que a Jane era essa moça e que provavelmente ela tá com esses documentos, que na época esses documentos eram muito importantes durante a guerra, só que agora, se esses documentos vierem à tona, isso pode dar um problemaço para o governo britânico. Então eles querem acabar com esses documentos, só que eles não sabem onde está a Jane, ninguém sabe onde ela está, muito menos onde estão esses documentos. Então, o Tommy e a Tupence, eles resolvem que eles vão encarar esse desafio de descobrir onde a Jane está. O rapaz então fala para eles: não, eu vou pagar um salário para vocês, vou pagar um valor para os custos de toda a investigação, tal, mas eu não me responsabilizo pelos perigos que vocês vão enfrentar. E eles, como estão atrás de novas aventuras e vão receber um dinheiro por isso, eles topam numa boa. Outro personagem que também vai entrar ali no meio dessa história toda é o Julius. O Julius, ele é primo da Jane. O que acontece é que a mãe da Jane tinha um irmão. Os dois eram americanos, né? Norte-americanos. E a mãe e o pai do Julius, a mãe da Jane e o pai do Julius, né? Que eram irmãos, eles brigaram quando jovens. O pai do Julius fez fortuna com petróleo, ficou muito rico, só que ele nunca voltou a falar com a mãe da Jane. E quando ele morre, o Julius fica assim: eu vou atrás da minha tia, né? Porque não é justo a gente ter tanto dinheiro e a minha tia, né, viver uma vida humilde. E ele vai atrás da tia, ele descobre que a tia já faleceu, mas ele tem uma prima, a Jane. E ele nunca conheceu a Jane, mas aí todas as investigações dele levaram pro navio, né, pro naufrágio do Lusitânia, que foi 5 anos antes desses acontecimentos. Ele vai então para Londres para ir atrás da prima, e ele é muito rico, então assim, dinheiro não vai faltar. Quando ele descobre que tem mais gente procurando a Jane, ele vai se juntar então ao Tommy e a Tupence nessas investigações. O que acontece é que tem também pessoas que estão interessadas nessa documentação. Tem esse homem que fez aquela proposta para Tupence, que depois desapareceu. E aí eles começam a fazer essas investigações e eles vão descobrir que tem uma pessoa muito imponente, uma pessoa chamada Mr. Brown, que é um homem que ninguém sabe quem é, porque ele meio que se infiltra ali, ele pode ser qualquer um dos capangas dele, porque ele deve estar infiltrado, ou enfim, ninguém sabe quem ele é, por isso o nome do livro, né, O Adversário Secreto. E aí eles vão atrás, assim, tentar descobrir onde a Jane tá, porque o Mr. Brown pode estar com a Jane ou não, e ele pode estar com esses documentos. A questão é que ele quer esses documentos também. E no meio de todas essas investigações, eles vão se ver de cara com perigo, vai ter assassinato, vai ter roubo, vai ter, enfim, trapaça. É uma verdadeira história policial digna da Agatha Christie, realmente, assim, eu acho que desde o início, eu não li o primeiro livro que ela escreveu, eu tenho ele aqui em casa, mas desde esse segundo, a Agatha já é incrível, assim, a forma como ela escreve, que leva você para um caminho e você fala assim: não, eu já tenho certeza quem é o assassino, eu já tenho certeza quem é o vilão dessa história toda. E aí, à medida que você vai lendo e você chega na última página, você fala: ela conseguiu me enganar. Já faz anos que eu não lia nada da Agatha Christie e me deu bastante vontade de ler mais coisa, viu? Mais de 80 livros publicados, tem livro pra caramba pra gente ler. Eu acho que não vai faltar histórias aí até o final da minha vida, então vez ou outra eu vou pegar uma Agatha Christie pra ler. Esse é o tipo de livro que você lê rápido, é uma leitura muito fluida, é um verdadeiro entretenimento. Acho que até os livros da Agatha são uma ótima dica pra quem tá ali querendo sair da ressaca literária ou pegar alguma coisa pra começar o hábito da leitura. A Agatha Christie é com certeza uma autora fenomenal, assim. Tenho vários livros dela aqui em casa e eu pretendo logo mais trazer outras resenhas também aqui pra vocês. Me contem aqui embaixo, vocês já leram a Agatha Christie? Qual é seu livro preferido dela? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de deixar o seu like, o seu comentário. Um beijo grande
e até o próximo vídeo.